a Deus. E às vezes a gente gasta mais o nosso tempo preocupados com os problemas da vida, nós gastamos o nosso tempo pensando e buscando uma maneira de resolver os nossos problemas. Nós estamos constantemente, às vezes, ansiosos e pensando em muitas coisas. E nós nos esquecemos que nós estamos diante da presença de Deus e nós temos que aprender a agradecer, porque é um grande privilégio estar aqui nessa manhã. É um grande privilégio nós buscarmos a presença de Deus juntos. Portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque fala um pouco sobre isso nesse momento. Esse texto que nós vamos ler fala sobre a celebração que há com um pecador que se arrependeu. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Talvez essa seja a parábola mais conhecida da Bíblia. Talvez esse seja o texto que não somente a igreja conhece, que não somente nos meios cristãos, mas filmes já foram feitos, pinturas de quadros já foram feitas. Essa história que Jesus contou, essa parábola, ela tem uma riqueza maravilhosa, porque Jesus, irmãos, tinha uma capacidade sobrenatural de mostrar, através de figuras, através de ilustrações, através de imagens, a realidade da vida. E essa história do filho pródigo, apesar dessa expressão filho pródigo não estar nos escritos originais, esse se tornou o título conhecido dessa parábola, mas talvez o personagem central dessa parábola fosse o pai. Se você observar essa parábola, você vai ver que o personagem central é o pai, é a palavra onde os versículos mais se concentram, falando acerca do pai. O pai que espera ansiosamente, anelando a volta, o regresso do seu filho. Portanto, nós vamos ler essa parábola, porque eu tenho certeza que nós vamos descobrir aqui tesouros, ensinos, lições preciosas para a nossa vida. Vamos ler o texto, Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo,
e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Então respondeu o pai: meu filho, tudo que é meu é teu. Tu estás comigo, tudo que é meu é teu. Então entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Estava perdido e foi achado. Irmãos, essa parábola, essa história termina com a ideia central que Jesus está querendo destacar nessa história. Essa história termina dizendo: estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se nós observamos esse texto bíblico aqui, o capítulo de número 15, nós vamos ver que Jesus está falando sobre os perdidos. Jesus está falando sobre aqueles que estão distantes de Deus. Jesus estava falando daqueles que eram filhos, aqueles que foram amados, aqueles que estão escritos no livro da vida, aqueles que estão considerados nos planos de Deus, aqueles o que Deus determinou desde antes da fundação do mundo, e Jesus derramou o seu sangue, morreu na cruz e ressuscitou. Mas que agora está distante de Deus. O que é que significa essa perdição nessa passagem bíblica? O que é que significa esse filho que está distante, que está perdido? O significado dessa passagem bíblica de estar perdido são todos aqueles que estão distantes de Deus. Todos aqueles que estão distantes da presença de Deus. Todos aqueles que estão distantes da comunhão com Deus. Estamos perdidos. E esse é o foco de Jesus. Tanto é assim que Jesus não fala simplesmente da parábola do filho pródigo. Mas se você observar as duas histórias anteriores, as duas parábolas anteriores, você vai ver que Jesus conta a história do quê? Da ovelha perdida. E o que é que aconteceu com a ovelha perdida? Ela se desgarrou das 99 e ela se perdeu. E o que foi que o pastor fez? O pastor deixou as 99 e foi em busca daquela ovelha que estava perdida. Foi em busca daquela ovelha que não sabia o caminho de voltar para a sua casa. Mas Jesus conta outra parábola. A parábola da dracma perdida, da pérola que está perdida e foi achada. E se nós observarmos o texto, nós vamos ver que essas três parábolas, Jesus tem o objetivo de falar para a igreja daquela época. Se nós observamos o versículo número 1 e 2, vamos ver essa ideia central do capítulo 15. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, os fariseus, a igreja daquela época, estava murmurando
e tentando ir contra o fato de Jesus nos trazer, querer que nós voltemos a casa, que nós nos arrependamos do nosso pecado, que nós nos reconciliemos com Deus. Eu não sei se vocês podem observar algo interessante nesse texto, mas aqui é uma batalha espiritual, irmãos. E qual batalha espiritual é essa? Há muitas pessoas, e também, não somente pessoas, mas o príncipe dominador desse mundo no qual nós vivemos, move hostes contra a nossa vida, para que nós nos aproximemos de Deus. E não somente nós temos muitas vezes pressões externas, mas nós temos também uma pressão interna, que é nós mesmos. Nós mesmos muitas vezes não sabemos como voltar para Deus. Não sabemos como nos aproximar de Deus. Não sabemos como voltar para casa. E é isso que Jesus está ensinando aqui nessa manhã, nessa tarde, para mim e para você. Como nós podemos voltar para Deus. Como nós podemos voltar às nossas vidas. Como nós podemos tomar o caminho de regresso à presença, à comunhão, o nosso primeiro amor, a nossa vida na casa de Deus. Como é que nós podemos voltar para o lar? Talvez você está aqui nessa manhã, você está na igreja, mas você não voltou para casa. Talvez você está aqui fisicamente, mas o seu coração está em outro lugar. Talvez você está aqui, mas você está pensando em outras coisas. Talvez você está aqui domingo, mas você vive o restante da semana distante de Deus, longe da presença de Deus. E o que Jesus está mostrando nesse retrato, nesse quadro, nessa pintura para nós essa manhã, é como eu e você podemos voltar para Deus. Irmãos, nós vivemos num mundo totalmente distante de Deus. E muitas vezes nós entramos nesse ritmo. Nós entramos nessa filosofia de vida, nós abraçamos esse estilo de vida, mas nós não somos de lá, nós não estamos felizes. Mas se você observar nesse texto aqui, Jesus nos mostra como eu e você podemos voltar, pegar o caminho de volta para casa, de volta para Deus. E para tomar esse caminho de volta para casa, Jesus nos mostra aqui, em primeiro lugar nesse texto, que para voltar para casa, irmãos, Jesus primeiramente nos mostra que há uma grande advertência. E há um grande perigo que nós precisamos tomar em consideração nessa manhã. E que perigo é esse? Qual é essa grande advertência que Jesus está mostrando nesse texto aqui? Se você observar, você vai ver aqui uma realidade que todos nós enfrentamos na vida. Aqui há um problema familiar. Já percebeu isso? Aqui há um problema familiar. E sabe o que eu vejo nesse texto? E vivendo a vida pastoral, e acompanhando famílias, e tendo família também, o que eu vejo nesse texto? Nem tudo acontece como nós planejamos, não é verdade? Às vezes você dá tudo para o seu filho, às vezes você investe na sua família, você investe no seu casamento, você ensina a palavra, você dá testemunho do Evangelho, você entrega o melhor para o seu filho, você entrega tudo, você faz o melhor. Mas já percebeu que nem sempre tudo acontece como nós esperamos? Nem tudo acontece como nós planejamos nessa vida. E aqui nós vemos um quadro como esse. Ou seja, um pai que era próspero, provavelmente muito trabalhador, uma pessoa que era um exemplo, um grande empreendedor, uma pessoa que tinha sua família, e de repente chega o seu filho, o primogênito. Ou seja, nós vemos aqui no texto, né, que esse filho, ele pede a sua herança ao seu pai. Ele diz, olha, eu quero os bens, a minha parte que me toca. Se você observar o versículo 11 ao versículo de número 12, diz exatamente isso.
Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Ou seja, o que é que acontece nesse texto aqui, irmãos? O que acontece nesse texto aqui é uma grande tragédia. Porque a grande tragédia desse texto aqui não é a questão financeira. Às vezes, nós olhamos para a questão financeira. Mas nós vemos aqui que o pecado, quando ele entra dentro da família, o pecado, quando ele chega no meio da família, ele pode causar danos, muitas vezes irreversíveis, humanamente falando. Quando o pecado entra no meio da nossa família, quando nós não estamos advertidos, ou nós estamos alertas e lutar contra o pecado, ou contra aquilo que o pecado pode fazer na nossa vida e na nossa família, nós estamos correndo um risco muito grande. E o que Jesus está mostrando naquele momento é que o pecado é uma coisa muito séria. Que o pecado é uma coisa que nós não podemos brincar, que nós não podemos jogar, que ainda o pecado muitas vezes pode destruir as melhores famílias, as famílias com os melhores valores, as famílias com a melhor das intenções, as famílias com os melhores sonhos, as famílias estabilizadas. Mas todos nós estamos suscetíveis ao pecado, e nós não podemos nos conformar com ele. Então nós vemos aqui um pai que vê o seu filho entrar por um caminho, e ir por um caminho, o qual era um caminho da perdição. Portanto, nós vemos aqui que a consequência é um problema, primeiramente, entre um pai e um filho. Ou seja, que há uma separação entre o pai e o filho. Ou seja, para o filho, o que é que o filho estava dizendo? O que você tem é mais importante. O que você tem é mais importante para mim do que você. Eu não estou satisfeito aqui na minha casa. Eu não estou satisfeito no meu lar. Você já percebeu que muitas vezes isso acontece com os filhos? Porque muitas vezes os filhos tomam a decisão e tudo o que eles querem é ir embora da casa. Essa é uma pergunta interessante. Mas o que mostra esse texto aqui é que aquele jovem não estava satisfeito com o seu pai. Ele não estava satisfeito com a presença do seu pai, que nós vemos um problema familiar entre um pai e filho. Nós vemos um problema que é gerado pelo pecado entre irmão e irmão. Nós vemos um problema gerado de um filho que está reclamando do seu pai, porque acha que o seu pai foi injusto. Mas nós vemos aqui um jovem que perde o seu futuro, que perde tudo o que ele tinha, tentando buscar a felicidade. Portanto, Jesus nos mostra nesse quadro aqui, que nós precisamos entender, irmãos, que para voltar para Deus não é uma obra que depende somente de nós. Nós temos que entender que o pecado é algo muito forte, que o pecado é algo que nos escraviza, e é algo qual nós temos prazer muitas vezes em fazer, porque nós vemos esse jovem aqui indo embora da sua casa, e vemos ele desfrutando, aproveitando, com muitos amigos, com muitas festas, com muitas coisas que trazia prazer ao seu coração. Mas ele estava diante de Deus. Ele tinha sérios problemas emocionais. Ele tinha sérios problemas. Ele precisava ser tratado. Ele estava buscando sentido e felicidade para o seu coração. Mas esse texto nos mostra aqui também que para nós voltarmos para Deus, primeiramente nós precisamos entender que há uma grande advertência. E que advertência é essa? O pecado é uma coisa séria. Nós não podemos brincar com ele, porque ele pode causar danos
malignos da nossa vida. Mas em segundo lugar nesse texto aqui, nós vemos que o caminho de volta para Deus envolve uma grande advertência, mas também envolve uma grande oportunidade, um grande desafio na presença do Senhor. Observe aí o que diz o versículo de número 17. Versículo 16: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu vejo 3 expressões aqui fantásticas nessa passagem bíblica, que nos mostram a grande oportunidade que Deus nos dá nessa manhã. A primeira oportunidade é que ele diz o seguinte: caindo em quê? Em si. Olha o que o texto está dizendo. Caindo em si. Muitas vezes, irmãos, nós temos atitudes, nós fazemos coisas que não representam verdadeiramente o que nós somos. E aquele jovem, por mais que ele estivesse perdido, por mais que ele estivesse comendo a comida dos porcos, por mais que ele tivesse tido muitas experiências na vida, ele sabia que aquele não era o seu lugar, porque o Espírito Santo de Deus estava tocando o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus estava dizendo algo para ele, estava dizendo: aí não é o seu lugar, essas amizades não são as suas amizades, esse não é o seu trabalho, você precisa voltar. Ele cai em si. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz. O que o Espírito Santo de Deus faz, irmãos, é nos levar a nós tomarmos boas decisões. O que o Espírito Santo de Deus nos faz é fazer com que nós façamos as coisas corretamente, da maneira correta. Porque não necessariamente tinha problema daquele jovem querer sair, ter uma experiência e morar em outro lugar, trabalhar. Esse não é o problema. O problema é que ele quis fazer as coisas da forma errada. Ele quis fazer as coisas da forma errada. E tudo aquilo que nós plantamos, nós o quê? Colhemos. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas todos os dias da vida, Deus nos dá a oportunidade de nós tomarmos boas decisões. A oportunidade está diante de nós voltarmos para Deus. Mas muitas vezes nós estamos na lama, nós estamos tristes, nós estamos deprimidos, nós estamos ansiosos, nós estamos desanimados, mas nós não caímos em si. Eu amo a outra expressão que diz o seguinte: levantar-me-ei. Olha o que é que diz o texto. Versículo 18: levantar-me-ei. Ou seja, ele diz: eu vou levantar. Eu estou caído. Eu estou prostrado. Mas eu vou levantar-me. E eu vou ter com meu Pai. Eu vou voltar para Deus. Irmãos, nós precisamos tomar essa decisão. Nós não podemos adiar essa decisão. Porque não existe melhor lugar na face da terra do que estar perto de Deus. Deus está em todos os lugares. Se eu estou no lugar mais profundo, o que é que diz a Bíblia? Lá Ele está. Se eu vou para o lugar mais alto, lá Ele está. Ele me conhece antes que eu estivesse no ventre da minha mãe.
Mas o que é que significa esse voltar para casa? O que é que significa esse voltar para Deus? Significa, irmãos, que Deus está perto de nós. Que Deus está ao nosso lado. Que Deus está diante de nós quando nós estamos pecando. Que Deus está diante de nós quando na nossa cabeça passa um filme censurado. Se nós fôssemos ver um filme que passa muitas vezes na nossa cabeça, seria censurado, mas Deus está ali perto vendo tudo. Deus está vendo quando você se levanta e quando você dorme. Mas qual é o grande problema desse texto? O grande problema aqui não é que Deus está longe daquele jovem, é que aquele jovem está longe de Deus. É que aquele jovem está longe do Senhor. Aquele jovem está longe da presença do seu pai. Mas ele diz: eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. E eu vejo essa expressão aqui: eu vou ter com meu pai. Eu vou para perto do pai. Mas é interessante como ele quer se aproximar do seu pai. Ele quer se aproximar do seu pai reconhecendo os seus erros, reconhecendo que ele não era digno, reconhecendo que ele já não tinha mais nada, que ele já não era mais filho, tentando se justificar, tentando buscar uma maneira de se explicar, de buscar uma razão, de falar: vou ver se meu pai vai me dar uma chance. Ele está buscando uma maneira. Ele está tentando pensar logicamente como ele pode se reconciliar com o seu pai. Mas ele esqueceu de uma coisa: pai nunca deixa de ser pai. O pai e a mãe são pai e mãe não porque os filhos são bons. Não é verdade? Quem é pai aqui sabe o que é que eu estou falando. Se o seu filho é bom, e se o seu filho faz coisas ruins, você vai amar ele do mesmo jeito. E é isso que esse texto está mostrando aqui. O amor desse pai que está esperando o regresso do seu filho. Portanto, nessa noite, irmãos, nessa tarde, nós temos diante de nós uma grande oportunidade. A oportunidade de nos aproximar de Deus. De falar: Senhor, eu quero viver uma vida diferente. Nós não podemos, irmãos, esperar as crises para nós tomarmos decisões importantes. Nós não podemos esperar as crises para nós descobrir as coisas importantes da vida. Muitas vezes nós deixamos chegar a crise, nós chegamos no fundo do poço, nós comemos a comida dos porcos, nós vivemos uma vida dissoluta, nós vamos perdendo filhos, nós vamos perdendo família, nós vamos perdendo o trabalho, nós vamos perdendo a felicidade, nós perdemos o sentido de vida, mas nós não nos humilhamos para buscar a Deus. Você não precisa chegar na lama para você se aproximar de Deus. É hoje, é agora. Hoje é o dia de você sair dessa tristeza, de você sair desse desânimo. Aquele jovem foi, mas infelizmente ele teve que aprender no meio da crise. Eu e você não precisamos aprender no meio da crise. Muitas vezes nós buscamos a Deus quando nós estamos com uma enfermidade mortal. Muitas vezes nós buscamos a Deus quando estamos com um problema financeiro. Muitas vezes nós buscamos a Deus quando estamos com um problema familiar. Mas esse texto nos mostra aqui que nós não precisamos, irmãos, passar por uma crise para voltar para Deus. Não deixe de voltar para casa, mesmo que você tenha feito tudo errado. Volte, seja humilde e peça perdão. Mas esse texto nos mostra aqui que voltar para casa envolve uma grande advertência. Nós não podemos brincar com o pecado. Ele pode nos matar. Ele pode destruir a nossa família. Voltar para Deus envolve uma grande oportunidade, um grande desafio que nós precisamos abraçar. Mas voltar para Deus também, irmãos, envolve uma grande celebração. Observe nesse texto aqui
Se você ver a partir do versículo de número 24, nós vamos ver aqui que há uma grande celebração. Nós às vezes nos concentramos nos problemas, nós nos concentramos nos erros, nós nos concentramos nos defeitos, nós nos concentramos nas preocupações da vida. Mas nós vemos aqui no texto que aquele pai é um pai que nos ensina a celebrar, que nós temos que aprender a celebrar, que nós temos que aprender a viver a vida cristã de uma forma feliz, que nós não estamos aqui simplesmente para chorar, para nos desanimar, mas nós estamos aqui para celebrar, e a vida cristã é para celebrar. Observe o texto aqui, o versículo número 22, o pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, porque ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Quando o filho chegou explicando, tentando dar uma explicação e dar as razões, falando, trata-me como um dos servos, o pai nem ouviu direito. O pai falou assim, o abraçou, o beijou e diz, traz a melhor roupa. Traz a melhor roupa, põe um anel precioso no dedo dele, bota uma sandália, lava os pés e coloca uma sandália nova e pega aquele novilho cevado. Eu gosto dessa expressão novilho cevado aqui. Quem morou no interior, quem já mexeu com negócio de gado, não sei se você já teve essa experiência, mas tem aquele novilho que fica ali, que é da família, que o dono do gado fala assim, aquele ali nós vamos matar no dia da festa. Tem até nome, numa data especial, nós vamos celebrar. Portanto, o pai pega aquele novilho cevado, aquele que estava bem preparadinho, que especial, gordo, preparado assim para fazer aquele churrasco. E fala, hoje vai ser a festa. Porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Mas nós vemos aqui nesse texto que nem sempre a igreja, ou nem sempre o povo de Deus, foi um povo que soube celebrar. Porque nós vemos aqui a história do filho que estava perdido dentro de casa. O que estava perdido dentro de casa. E eu creio que muitas vezes nós nos identificamos muito com esse jovem. Porque esse jovem aqui, esse filho mais velho, ele sentia que ele tinha perdido muito. Por quê? Porque o pai, há um detalhe nesse texto aqui que nós vamos observar. O primogênito, ele tinha direito de 2/3 da herança. O filho mais novo levou a herança, a parte dele, mas a parte que ficou, a maior parte que ficou, provavelmente era só do filho mais velho, o primogênito. Porque o primogênito, segundo Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, o primogênito tinha mais direito, tinha direito a 2 vezes mais que o filho. Então ele tinha 2/3. Mas o pai fala, vai lá, mata o novilho cevado e vamos fazer festa. E aqui nós vemos uma coisa interessante nesse filho mais velho. A síndrome da perfeição. Já percebeu aqui que esse jovem fala, não, olha só. Versículo de número 29. Há tantos anos que te sirvo, olha só o que é que diz o texto, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha só a soberba desse jovem. Ele está com a síndrome da perfeição. Ele crê que o que ele tem não é uma herança, mas ele crê que aquilo que ele tem é mérito dele. Ele crê que ele nunca errou. Agora, vamos conversar aqui, sério. Você que já foi filho e você que é pai. Existe esse tipo de filho? Que nunca errou? Que nunca foi disciplinado? Ele está dizendo assim, eu nunca fiz nada errado, eu sempre cumpri as tuas ordens. Eu sou perfeito. E isso aqui é o que mais acontece dentro da igreja. Dentro da igreja, às vezes as pessoas falam das outras como se elas fossem perfeitas. Às vezes ela vê os problemas nas outras pessoas como se elas fossem perfeitas. Às vezes elas lidam
com os de fora, com os que estão lá fora, com os que estão perdidos, como se elas fossem melhor que os demais. E às vezes, em vez de nós abrirmos as portas, de nós abraçarmos as pessoas que estão chegando, de nós abrirmos a porta do nosso lado, de nós fazermos uma festa, de nós fazermos uma ceia, não. Nós fechamos. Nós nos fechamos em nosso mundinho, nós nos fechamos como se nós fôssemos melhores, nós nos fechamos como se nós tivéssemos mais méritos, e nós não nos abrimos. Portanto, esse jovem está alegando, dizendo, Senhor, mas o Senhor, meu pai, o Senhor está dando privilégio para esse vagabundo. O Senhor está fazendo festa. E eu estou aqui, eu faço tudo como tem que ser feito. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que muitas vezes o nosso legalismo, a nossa religiosidade, nos levam à destruição. Nos leva à destruição. Nós temos que aprender a ser generosos. Nós temos que aprender a estender a mão e levantar o caído. A Bíblia diz uma coisa muito importante. Aquele que pensa estar de pé, o quê? Cuide que não caia. Todos nós temos um teto de vidro. Todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós erramos. Mas o que nós devemos olhar nessa manhã aqui para esse texto é da atitude do Pai. Porque o Pai sempre nos restaura. O Pai sempre nos resgata. O filho mais novo tinha até um discurso já preparado. Ele já estava com tudo preparado, do jeito dele. Ele falou, vou voltar lá, eu vou trabalhar com meu pai ali, eu acho que cuidando lá da dispensa, de alguma parte que ele me colocar lá na roça, para cuidar de alguma coisa, eu vou ganhar pelo menos aquele saláriozinho mais barato, mas já é melhor do que ficar aqui comendo comida dos porcos. Mas o pai o abraça e o põe numa posição de filho. E o que eu quero terminar nessa manhã dizendo para você é isso. Você não é servo. Você não é escravo. Você é filho. E você precisa viver como filho. E filho é aquele que está na sua casa e que está ao lado do seu pai, na alegria e na dor, nas lutas, mas também na alegria. E nós precisamos aprender com essa parábola, irmãos. Essa parábola nos ensina e nós precisamos entender e construir um ambiente. Nós precisamos aprender a pensar na nossa família e nós construirmos um ambiente de graça. Um ambiente o qual os nossos filhos vejam em nós que nós também erramos. Um ambiente de perdão. Isso que me chama a atenção nesse pai aqui. Que o pai cria um ambiente de graça, de perdão, de amor, de abraçar, de incluir. E muitas vezes as nossas igrejas estão cheias de pessoas legalistas, de pessoas soberbas e orgulhosas. Mas nós precisamos aprender a criar um ambiente de não tratar pecado como se não fosse pecado. Pecado é pecado e nós precisamos tratar, porque é coisa séria. Mas nós também devemos entender que nós não somos melhores que ninguém. E nós precisamos perdoar uns aos outros. E nós precisamos restaurar o pecador. Que Deus nos ajude nessa manhã a nós voltarmos para casa. Amém? Vamos baixar nossa cabeça, vamos ter um momento de oração. Como é que você chegou aqui nessa manhã? Irmãos, nós não podemos deixar de tomar as decisões importantes da nossa vida amanhã. Nós precisamos tomar essa decisão hoje. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas nós precisamos tomar essas decisões importantes hoje. E nessa manhã, o Senhor está dizendo o seguinte: há uma luz.
no fim do túnel. Nem tudo está perdido. Talvez você se sente naquele lugar mais profundo, você se sente que você não tem mais como descer para baixo, porque você já desceu o máximo que você pode descer, não tem mais como descer mais. Você já chegou no fundo do poço. Mas, irmãos, é difícil, mas é muito fácil. É impossível para nós, mas é possível para Deus. E nessa manhã, o que Ele nos convida é essa restauração. É nós falarmos, Senhor, eu quero voltar para perto de Ti. Eu quero estar perto do Senhor. Eu queria que você orasse no teu coração nessa manhã e dissesse isso para Deus. Senhor Deus, nessa manhã nós estamos na Tua casa e nós Te agradecemos. Te agradecemos porque através desse pequeno quadro, desse lindo quadro que o Senhor nos mostra nessa manhã, nós podemos ver que, Senhor, realmente nós vivemos um perigo constante de vida. Nós vivemos, ó Deus, sujeitos a todo tipo de perigo, de morte pelo pecado. Senhor, e muitas vezes nós vivemos essas cargas no nosso lar, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, no nosso relacionamento com os nossos filhos. Muitas vezes nós vivemos essa realidade, ó Deus, na nossa própria vida diária. Mas o Senhor nessa manhã nos mostra que há uma oportunidade, que nós podemos cair em si, que nós podemos olhar para o Senhor, que nós podemos voltar para casa. Basta, Senhor, nós nos levantarmos nessa manhã, mas muitas vezes nós nos encontramos prostrados e sem força, porque não temos força, não sabemos como fazer, não sabemos o caminho de volta. Mas eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos tome pelo braço, que o Senhor nos levante, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que nos faça voltar ao primeiro amor. E eu te peço, Senhor, que onde nós não estamos vendo a porta aberta, que o Senhor nos abra a porta, que onde nós não estamos conseguindo ver a luz, que o Senhor brilhe nos nossos corações, que onde nós não estejamos encontrando força, que o Senhor, que é a nossa força, nos levante e nos leve pelos braços. E que nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus, nós possamos celebrar a ceia do Senhor. Que nós possamos celebrar essa ceia na certeza de que nós estávamos perdidos e fomos achados. Que o Senhor nos ache nessa manhã, talvez dentro da própria casa, e que o Senhor nos ache nessa manhã, talvez aqueles que estão distantes, mas que a gente saia daqui com uma decisão, que nós saiamos daqui, ó Deus, com uma nova perspectiva, que nós saiamos daqui com o desejo de caminhar contigo, não somente agora, mas eternamente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé?